Se você não compra, se você não ama realmente o que você faz, você só vai ver problema. Alexandra Viana, também conhecida pelos amigos dos tempos de Coca-Cola como Ale Viana, começou a sua carreira no mercado de bebidas, com passagens pela Coca-Cola FEMSA, onde liderou grandes projetos e equipe, inclusive minha chefe. Migrou para o mercado de calçados e vestuário esportivo e mais recentemente como diretora de vendas digitais da Adidas. Bem-vinda, Alexandra Viana. Agora é a hora que o empreendedor tem que pegar o caderninho, papel, a caneta e anotar, hein, gente? Vamos lá. E quando acontece um negócio desse, meu mundo caiu. O que eu entendi era que o sucesso do meu trabalho era influenciar cada vez mais as pessoas e eu não tava mais afim de fazer aquilo. Porque a mente mente o tempo todo, cara. É, isso mesmo. Então, se a gente não tiver o controle da nossa mente, do nosso interno, a gente vai gastar muita energia e pode tomar decisões muito equivocadas. Fala garimpeira, fala garimpeiro, mais um episódio. Estou aqui hoje mais uma vez com o meu grande amigo, co-host desse podcast e sócio, Igor Almeida. Muito bem-vindo mais uma vez, prazer estar contigo. Prazer estar aqui novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ter uma convidada que eu gostei, viu, Matheus? Ela é 10, viu? 10, mulher de fibra com uma vasta experiência profissional. Acho que o bate-papo vai ser muito bom, com muitas trocas. Bacana. Sem mais delongas, deixa eu chamar então ela, Alexandra, vou ter que ler, tá? Com licença. Alexandra Viana, também conhecida pelos amigos dos tempos de Coca-Cola como Ale Viana. E aí, né? Carioca, garota da Tijuca. Começou a sua carreira no mercado de bebidas pela Skin Cariol, também conhecida como Skin, com passagens pela Coca-Cola FEMSA, onde liderou grandes projetos e equipe, inclusive minha chefe. Migrou para o mercado de calçados e vestuário esportivo, onde trabalhou e liderou com grandes projetos em marcas como Topper, Rainha, ASICS e mais recentemente como diretora de vendas digitais da Adidas. Bem-vinda, Alexandra Viana. Eu que agradeço. Para mim é um prazer esse convite. E ele tem um gostinho bem especial porque trabalhar com você há mais de 10 anos e até hoje a gente se admirar, eu acho que é um presente e tanto. Então, te agradeço muito pela oportunidade. Prazer, Igor. Espero que a gente troque uma ideia e que eu possa contribuir aqui com os garimpeiros e garimpeiras. Bora. Exatamente, bora. Ale, para começar essa nossa conversa, primeiro, muito obrigado pelas palavras, né? Eu acho que realmente a gente tem pessoas com quem a gente trabalha que marcam a nossa carreira e a nossa vida, e sem dúvida nenhuma você foi uma pessoa com quem eu aprendi muito. E é por isso que você está aqui hoje, porque eu acho que você é uma pessoa que pode contribuir muito com os ouvintes do Garimpeiros. Eu queria começar perguntando um pouquinho sobre lá no início, assim, né? Quando a Ale começou na Skin Cariol, começou até talvez antes, né? Lá no início da sua carreira, mas acho que a sua primeira grande experiência numa empresa de renome foi a Skin. Acho que o que você viveu lá foi algo muito especial, o momento que a empresa estava lá. Quais foram os principais sinais empreendedores que você teve nesse início da sua carreira, assim? Tipo, poxa, isso aqui pode ser legal se eu abraçar e fizer, ou se eu abraçar e construir. Assim, eu acho que, bem, a minha área naquela época era trade. E o trade, ele resolvia um problema da empresa, né? Então, assim, você tinha que ter condição de implementar uma estratégia que uma outra pessoa fez no ponto de venda. E você precisava entender também as dores que o seu time comercial sentia para resolver. Então, eu acho que quando você tem muita clareza que você está ali para solucionar um grande problema, você se coloca num papel realmente diferente, né? Então, eu não estou lá para simplesmente fazer alguma coisa que alguém me mandou. Eu estou lá realmente para entender o que precisa ser feito e trazer o melhor resultado. Então, eu acho que foi esse o mindset que eu sempre tive, né? Então, quando as pessoas dizem assim, ai, puta, tem muito problema. Cara, pra mim, onde tem problema, é onde eu vejo oportunidade. Porque, cara, se tudo tiver perfeito, putz, que diferença eu vou fazer? Então, eu acho que foi onde eu percebi.
E foi onde realmente eu me destaquei. Então, eu trabalhei numa regional, né, que era responsável por Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. E um ano e pouco depois, eu recebi um convite para vir para São Paulo, para estar junto do marketing corporativo, pensando em quais ações, né, aquelas marcas precisavam. E aí também foi muito legal, porque eu tinha uma experiência de ponta. Então, eu aprendi como pensar, mas com essa experiência da execução. Com essa experiência de resolver o problema. Então, acho que foi um pouco disso, assim. Legal. Legal demais. Você comentou, né, que começou ali no trade market, né? Mas conta um pouquinho quem que era a Lê da Tijuca e como que você entrou nessa área, foi de paraquedas, como que você iniciou essa trajetória? Cara, foi de paraquedas. Então, vamos lá. Aquele paraquedas que desce ali no São Conrado? Não, assim, paraquedas mesmo. Então é assim, eu fiz faculdade de comunicação social, mas eu fiz jornalismo. E eu tinha um sonho de trabalhar no Jornal do Brasil. Tá. E a minha ideia era ser jornalista para poder dar minha opinião sobre as coisas. É pobre ilusão, porque um jornal também é um negócio e nem todo mundo pode dar a sua opinião, né? Muito menos lá na nossa época o jornalista, que hoje todo mundo dá opinião. Sai do jornalismo, vira influenciador, aí dá opinião à vontade. Exato. Então hoje você tem os canais muito abertos, as possibilidades abertas, mas naquela época você tinha, né, uma limitação. Bem, mas eu fui estagiar numa editora chamada Editora de Ouro, na parte vocês provavelmente conhecem, imagino, revistas coquetel, de palavras cruzadas. Tá, então eu fui trabalhar nessa área, na parte editorial. E aí, de novo, eu comecei a resolver um monte de gargalo que existia nessa. Então, assim, eu não sei por que eu fazia isso, eu só sei que eu fazia isso. E aí, o diretor de marketing, que tinha nessa parte editorial um gargalo, ele falou, cara, essa menina aqui acho que vai fazer a diferença no meu time. Resolvedora de problema. Vem pra cá. Gostei. Eu fui pra área de marketing, mas a pior matéria pra mim na faculdade era marketing. Eu não gostava de marketing. Uhum. Aí eu falei, cara, eu sou estagiária, eu vou aqui aprender. Bem, em um ano como estagiária, eu recebi o convite para ser efetivada. Eu estava no 5º período da faculdade. E aí a história de marketing começou assim. O trade marketing, ele surgiu depois de contratada, eu fui para uma área chamada Novos Negócios, na Editora de Ouro. Tá. E que era um projeto muito interessante, porque nessa época também o Brasil só vendia livro nas livrarias. E a Ediouro tinha um estoque gigantesco de livros que não tinham sido vendidos e que ela precisava escoar de alguma maneira. Essa área, ela existiu para abrir novos canais de vendas. Então, foi quando começou a se vender no lojas americanas, enfim, nos .com da vida, na revistinha da Avon e tal. Só que aí, como é que surgiu o trade? Esses canais, eles não estavam acostumados a vender livro. Então, a gente precisava ter uma execução. Então, produz material, expõe e tal. Então, e o que os expositores das livrarias, eles não estavam adequados para um novo canal de venda. Então, não adiantava, eu não tinha espaço na loja americana para colocar aquele livro. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver material de PDV, entender a inteligência, mas tudo meio que na raça. Na raça. Do jeitinho empreendedor. Acho que foi. Super, intraempreendedor, exatamente. E aí, eu trabalhei nesse mercado um tempo, recebi um convite para o diretor dessa área que estava abrindo um negócio. Ele estava fazendo a mesma coisa, a ideia dele, mas trabalhar com todas as editoras, que todas elas tinham o mesmo problema, e trabalhar com o mercado fonográfico também. CDs, que também, DVDs, tinham o mesmo problema. E aí eu fui com ele, trabalhei nessa empresa que estava começando, e aí recebi um convite para ir para o mercado de bebidas, que para mim era um sonho, porque o mercado de editorial, ele tinha investimentos muito restritos, né? Então a gente estava falando ali de, cara, R$1 de lucro, R$2 de lucro, sabe? Então tudo era muito restrito.
E o mercado de bebidas, na minha cabeça, era assim, cara, tem investimento. Esse negócio dá dinheiro, vambora. Tem gente bebendo, tem dinheiro caindo, né? E aí, eu fui pra trade nessa história. Então, assim, eu não tinha eu vou para a área de... Eu fui indo. Então, e aí fui pro mercado de bebidas, fiquei em trade por mais da metade da minha carreira foi em trade. E aí... Como era ser franco-atirador no Rio de Janeiro? Só tem Antártica no Rio de Janeiro. Aí você chega lá e vai trabalhar com skin. Como era? Cara, essa aí é uma excelente pergunta. Porque, assim... Se você não compra, se você não ama realmente o que você faz, você só vai ver problema, cara. E eu acho que uma outra característica importante, assim, pelo menos que fez a diferença pra mim, é a coisa de realmente vestir a camisa. Então, na minha casa, só entrava skin, só entrava skin cola, só entrava... E minha família ia nesse bonde. Então, eu ia pro churrasco, era skin, meu amigo. É sim... eu não quero pouco apurriação. bairrista, né? É sobre isso. Então, assim, é claro que a marca, ela tinha muitas dificuldades. Mas, ainda assim, era uma marca que ela era muito democrática. Porque ela tinha um preço muito bom. Então, sabendo explorar os locais certos, cara, você conseguia fazer um bom negócio, uma boa exposição, né? Então, eu acho que foi muito do tipo, eu não vou vender skin na Vieira Soto, sabe? Eu não vou vender skin em Ipanema Leblon. Mas, cara, o Rio de Janeiro é muito grande, né? Perfeito. Então, assim, explorar onde realmente tinha ali um apelo do consumidor por preço. Então, eu acho que foi uma experiência interessante. Eu passei alguns perrengues, né? Então, por exemplo, eu já fiz rota no caminhão e estava dentro de uma comunidade, a comunidade foi invadida. Cara, e aí... É um negócio assustador, né? Porque passa um filme na sua cabeça e você fala, cara, será que eu vou sair daqui vivo? Será que vale a pena, né, passar por tudo assim, isso? Eu passei por situações, assim, bem tensas. Mas, ao mesmo tempo, cara, você também, às vezes, ia num bar lá do seu Antônio, cara, o cara dizia assim, não, você vai almoçar hoje na minha casa, sabe? E aí eu falava, não, vamos lá, eu vou almoçar na sua casa, super humilde, mas assim... Pra ele, aquilo era... Cara, ele ganhava um mês, porque era uma pessoa da skin que foi lá, que visitou o ponto de venda dele, que comeu o arroz com feijão na casa dele. Então, eu acho que foi isso, assim. O trade surgiu inesperadamente. Muito legal. Acho que eu quero até fazer um parênteses nesse surgimento do trade, que eu acho que a gente vive muito hoje isso ainda. Acho que tanto das pessoas que estão em algum cargo, e tanto até de empreendedores mesmo, porque... Acho que uma das primeiras frases que você falou, cara, onde tem problema, tem oportunidade. E olha dentro dessas oportunidades que você foi vivendo dentro da editora, né? Então acabou que você foi para uma área que foi criando um braço de trade, de canais de aquisições ali, na verdade, canais de vendas, que provavelmente nunca existiu uma posição na editora de trade. Nem eles sabiam o que era. Exatamente. E aí vocês foram construindo isso junto. E como que isso foi um trampolim para sua carreira, para você entrar no mercado, que é um dos maiores mercados, né, de consumo, que é de bebidas. Então, acho que como isso é interessante. Muitas das vezes as coisas não estão desenhadas, mas elas vão acontecendo. E a gente tem que saber aproveitar. E a empresa também, né, no caso, tem que saber entender esses movimentos e abrir certas frentes, né? Acho que isso é muito interessante. Por isso que eu gosto de saber esse início, porque sempre essas viradas, né? Esses paraquedas. Oi, então eu tenho vários paraquedas. Vocês vão sabendo aí, conforme a conversa. E aí, beleza. Skin, de repente, puf, Coca-Cola. Agora eu não sou mais o filho feio, agora eu sou o filho bonito. Como é que foi essa mudança? Pois é. Cara, Coca-Cola eu acho que é um grande sonho de muita gente que trabalha na área de marketing, né? Perfeito. Então, eu lembro que eu dizia isso. Eu ainda vou trabalhar na Coca-Cola. E um amigo meu, quando eu contei pra ele, ele falou, cara, você é foda. Como diz no Rio de Janeiro, pica de cachorro. Pica das galáxias. E aí, assim, eu me deparei
com uma escola, né? Então, assim, de tudo que eu sou hoje, cara, eu devo muito à Coca-Cola FEMSA, muito. Porque eu aprendi, de fato, ali o que era uma estratégia de ponto de venda, né? Como você olhar esse ponto de venda mesmo, como você fazer um sortimento de produto, qual é o produto que você vai falar lá, qual é o tipo de ativação que você vai fazer, qual que é a mecânica que você vai fazer pro consumidor. Você sabe o que a Coca-Cola foi pra mim, ô Ale? Engraçado isso, eu tô ouvindo você falar e me ver essa reflexão. Ela foi o estalo. Porque eu via, né, as campanhas maravilhosas ali, Abra Felicidade e tal, como consumidor, mas eu nunca tinha entendido o que existia por detrás daquela máquina. E quando você entra lá no marketing, né, a gente consegue, ter aquele estalo e você consegue entender onde que as coisas se conectam, né? Tipo, poxa, esse canal com esse produto, com essa estratégia. E foi meu primeiro aprendizado sobre consumidor. Aquelas pesquisas de Shopper Insights, né? Sim. Elas me ensinaram muito sobre olhar para as pessoas, sobre olhar para o comportamento de consumo do ser humano. Por que uma pessoa compra isso? Por que ela entra dentro de uma loja? Qual que é o comportamento do consumidor daquilo ali, né? Isso foi um grande clique que eu tive da Coca-Cola. Desculpa te interromper. Não, perfeito, perfeito. Então, eu uso até hoje tudo que eu aprendi na Coca-Cola. Assim, eu sou extremamente grata. Acho que o mercado de bebidas é uma escola, porque é um mercado muito competitivo, né? É um mercado que tem, assim, uma cobertura, né? Assim, tá em todo lugar. Uma abrangência muito grande. E é isso, é muito dinâmico. Então, assim, pra mim foi excelente. Agora, respondendo a sua pergunta, eu achei que eu ia nadar de braçada, né, meu amigo? Tô na Coca-Cola, né? Então vai ser, ó, chupeta no mel. Agora você já ia chegar no churrasco com uma coca debaixo do braço, não, né? Essa parte tava linda, essa parte tava bonita. Pô, minha família estourou champanhe. Agora, bem-vinda à volta, Coca-Cola, que a gente só tava... Né? Só que, cara, a Coca-Cola, ela olha até a refresqueira. Então, assim, a Coca-Cola é uma empresa que ela não é líder por acaso. Ela não é soberba. Ela olha todos os concorrentes. Todos os dias. Todos os dias. Então, é assim, não é... você pensa, né? A Coca-Cola tá preocupada com o suco que o bar do João vende. Tá, meu amigo. Tá ocupando o espaço da geladeira. Tá. E ela tá olhando para isso. Olha as aulas aí, ó. Ela tá pensando o que ela pode fazer para vender mais o tempo inteiro. Então, assim, eu achei que fosse mais fácil. Mas, voltando à primeira fala, onde tem problema, tem oportunidade. Então, Matheus aí foi um grande parceiro meu. Aprendi mais com você do que você comigo, com certeza. Até liderou parece. Um projeto excelente, um projeto muito disruptivo, né, Matheus? Muito disruptivo, que era justamente a gente, cara, mapear todos os pontos de venda, entender as necessidades deles, fazer toda a parte de comunicação muito alinhada àquela realidade do ponto de venda. Porque eu acho que um dos grandes erros de grandes corporações é achar que ela sabe tudo e que ela vai fazer, por exemplo, alguns materiais, algumas iniciativas e que aquilo vai servir para todo mundo. E não é bem assim. Então, a Coca-Cola, ela tinha uma personalização das coisas para cada PDV. Perfeito. Que era impressionante. Quando eu falo assim, a pessoa pensa, não, mas isso se torna impossível. Não, não é impossível. Quando você faz um cluster, quando você entende, você vai mapeando, e aí você escolhe lá os seus 80-20, aonde você vai atacar, e é isso. E aí ela cria uma parceria, porque o dono do ponto de venda, ele estava sendo visto. Ele não era só mais um. Ele estava sendo visto, ele estava sendo atendido, ele podia interferir no que a Coca-Cola estava propondo para ele. Então, acho que isso aí foi O que hoje eu vejo muito no mercado digital, que essas hipersegmentações e automações,
é muito interessante, porque a Coca-Cola fazia isso há muitos anos atrás, fora do digital já. Fora do digital. E isso é incrível. Você olhar e falar, cara, esse cliente... Então eu lembro que os clientes eram segmentados e classificados, né? Então, esse cliente que é do porte X, então eles eram ouro, prata e bronze, que é do nível socioeconômico baixo, porque ficava localizado numa região de periferia, que tinha um volume de vendas X, que tinha recebido um investimento Y. Isso era um cluster. E aquilo dizia que tipo de comunicação aquele cara ia receber, que tipo de mensagem, qual produto. Olha que loucura! Exatamente. E assim, quantos é? Mais de 20 mil pontos de venda? Então, não, muito mais. Muito mais, né? Muito mais. Só na região sudeste eu acho que tinha 1 milhão de pontos de venda. Tá. Só no Nordeste tem acho que 500 mil. Agora, você imagina isso. A gente está falando de mais de 10 anos. Isso já era feito. Então, como é que eu não uso essa escola até hoje? Né? Perfeito. E aí, Ale, olha que loucura. Você falou do projeto e eu queria fazer um paralelo do porquê que a vida corporativa ensina muito a gente a trabalhar, né, na vida empreendedora. Lá a gente tinha, naquela época, o maior budget, o maior orçamento da área de marketing. Sim. E eu lembro que eu com 22, 23 anos, cuidava do maior dinheiro do marketing inteiro. Que era, sei lá, 40%, 50% do dinheiro do marketing ficava sobre a minha responsabilidade. Aquilo me ensinou a ter um senso de responsabilidade, de lidar com grana, de entender que grandes poderes exigiam grandes responsabilidades. E na minha vida empreendedora é muito parecido hoje. Obviamente, eu nunca mais tive aquele budget que eu tinha lá para poder gastar em marketing. Mas, cara, era um negócio de muitos milhões. E aí, a gente tomava decisões de milhões, né? Com muito pouca idade, com muito pouco conhecimento e maturidade, mas a gente fazia. E na vida empreendedora, dadas as proporções, a gente o tempo todo tá tendo que lidar, né, com decisões. Então hoje eu me sinto um empreendedor mais capacitado porque eu treinei com o dinheiro dos outros. É muito mais fácil, né? Não, e eu não sei se é mais fácil, viu? Porque lembre-se que a gente também tinha que reportar, né, aonde estava sendo investido o dinheiro, qual era o retorno que isso dava. E existia todo um sistema que também, de novo, não tínhamos tantas ferramentas tecnológicas na época para nos auxiliar nesses controles. Então, como o Matheus falou, tinha lá o limite que o cara podia receber de investimento. Por quê? Porque esse investimento ele se pagava a partir da compra dele. Então, é assim... É mais fácil, mais ou menos, porque se você não tem muita responsabilidade com dinheiro corporativo, cara, você tá na rua, né? Você tá... Então, assim, Matheus era um menino, mas assim, tinha um nível de responsabilidade, uma equipe enorme, né, Matheus? Uma equipe muito grande. Uma das maiores equipes lá do Brasil era isso. De fato, tem um senso de dono, né? Tanto não só financeiro, mas como entrega, né? E era um negócio que era fora do processo, né? Então, hoje, quando eu olho para trás, é muito claro para mim, tipo, a gente fala muito sobre empreendedorismo, mas é muito claro para mim como ali a gente já era empreendedor. Então, cara, era um negócio fora do processo, com um dinheiro muito desproporcional ao resto. Então, era algo de fato muito relevante ali dentro. Mas eu não quero ficar falando sobre isso, eu quero ir para mais uma reviravolta. Mais um novo paraquedas. Mais um paraquedas. Beleza, bebidas, check, Coca-Cola, check, e aí? Passou dali para vestuário, calçados. Como é que foi essa mudança? Como é que você foi parar nesse outro mercado? E como que foi essa mudança? Foi planejada, não foi? Tá. Como que aconteceu? Então, foi um outro paraquedas e ela não foi planejada. Então, eu fiz uma viagem para a Índia e não sei se vocês já tiveram oportunidade para a Índia, mas a Índia é um país paupérrimo, assim como o Brasil, tá? Então, eu estava numa feira de rua e uma criança me pediu o que comer, o que beber. Como, né, a gente é abordado aqui. E aí, essa criança, quando me pediu, eu estava numa feira, eu comprei uma banana, uma água e dei. E aí, ele falou para mim que ele não queria aquilo, me deu a mão
e me levou num bar e pediu um refrigerante e um pacote de salgadinho. E aí, meu amigo, aquilo me bateu forte. Porque se você me perguntasse qual seria meu próximo passo depois, né, da Coca, eu ia dizer para você, eu vou para Diageo, eu vou para Pernod Ricard, eu vou... Porque eu amava aquele mercado. E eu não tinha pretensão nenhuma em sair daquele mercado, porque, cara, ele combinava comigo. Tudo que ele era o que eu precisava pra, sabe, me sentir preenchida. E quando acontece um negócio desse, cara, meu mundo caiu. Porque eu falei, como assim? O que eu vou fazer agora? Mas eu sempre amei fazer isso. E aí, o que eu entendi era que o sucesso do meu trabalho era influenciar cada vez mais as pessoas a consumirem refrigerante. E eu não estava mais afim de fazer aquilo. Então, eu decidi não trabalhar mais no mercado de bebidas. E aí, comecei a buscar meu próximo passo, que também não foi fácil, porque eu comecei a ficar muito crítica com todos os mercados. E aí eu cheguei num acordo comigo de tipo, cara, se não dá para fazer bem, então faz menos mal. Vamos fazer menos mal? Então beleza. Então eu caí no mercado de artigos esportivos. E aí, no mercado de artigos esportivos, eu fui trabalhar na Alpargatas, que tinha Topper e Rainha. E para mim foi um presente, porque duas marcas brasileiras que fizeram parte da minha infância. Então, eu lembro quando o mercado, né, nosso mercado no Brasil ainda não era aberto, Rainha era o tênis que todo mundo queria. E era um troço totalmente diferente. Claro, o nível... Tinha o do Vander Jacobino, não era, na nossa época? Não Qual que lembro. era? Um de futsal. Cara, eu usei devia muito ser Topper e Rainha. O Dominator, devia ser. Dominator eu tive, com certeza. Então, e aí pra mim foi muito legal porque o mercado de artigos esportivos não era tão desenvolvido em termos de ponto de venda como Coca-Cola. Então, assim que eu assumi, eu tive que fazer tudo. Então, desenvolvimento de material de ponto de venda, treinamento para o time, entendimento de qual eram os clientes, como vai clusterizar o cliente, quem que vai receber o investimento, tudo igual, mas no mercado totalmente diferente. Então, assim, foi, de novo, né, não planejado, mas foi outro presente, assim, foi muito bom, foi muito bom. E quando você muda de setor assim, né, acho que aparecem muitos novos desafios, oportunidades também, mas conta alguma história aí que você vivenciou, que foi um grande desafio ou um grande projeto já nesse mundo, né, dentro do mercado de vestuário. Tá, bem, tem vários, assim, eu acho que a primeira coisa muito interessante, assim, é que algumas coisas que a Coca-Cola fazia era muito disruptivo para o mercado de artigos esportivos. Então, vou te dar um exemplo. Eu desenvolvi na Coca um projeto que chamava Preço Justo. Basicamente a Coca entendeu que ela estava ganhando menos dinheiro do que o dono do ponto de venda. Por quê? A gente colocava um preço sugerido, mas o dono do ponto de venda, por achar que Coca-Cola pode custar qualquer preço, botava qualquer preço. Para ganhar mais dinheiro. Para ganhar mais dinheiro. Então, a gente fez esse projeto que tinha 2 tabelas de preço. Então, se você seguir o preço sugerido, você compra mais barato. Se você não quiser seguir pelo preço sugerido, porque também é seu direito, você vai comprar mais caro. Beleza. E aí, a partir disso, tinha todo o desenvolvimento de um projeto, né? Não era tão simples assim. Mas, para mim, era um negócio fantástico. Em artigos esportivos, cara, isso, assim, não existia. Controlar então, a margem do varejo. Em artigos esportivos era assim, o dono do ponto de venda lá, né? Ele pedia um markup, você dava um markup, não exigia nada em troca. E era isso, assim, ó, se você não me der o markup X, eu não te compro. E eu falava, gente, mas espera, a gente precisa olhar isso aqui de uma outra maneira, né? Porque essa relação, ela fica muito transacional. Então,
como é que a gente consegue envolver? Então, corta para 10 anos depois, a gente implementar coisas assim na Adidas. 10 anos depois. Né? Onde você tem uma política comercial, onde você diz assim, ó, se você fizer isso, você ganha mais desconto. Se você fizer isso, você ganha mais desconto. Se você fizer isso... E no final, nós temos um acordo. Então, não sou eu que determino o seu markup. Você determina o markup, porque você vai determinar o nível de parceria que nós temos. Legal. Então, levou 10 anos. Por isso que, cara, a Coca-Cola era um negócio muito disruptivo. À frente do tempo muito mesmo, né? É. Ô, Ale, aí dali você foi pra ASICS, né? Fui pra ASICS. Como foi? Na época, a ASICS já era uma marca forte. Como foi essa transição? A ASICS já era uma marca super forte. Então, o que aconteceu, assim, só para explicar, Topper e Rainha foram vendidas. A Alpargatas vendeu para o Carlos Wizard. E aí, constituiu-se uma nova empresa chamada BR Sports. E aí, eu trabalhei com Topper, Rainha e depois com Saucony. Porque a BR Sports trouxe uma marca americana, que era a Saucony, focada em running, para o mercado. E eu fiz o lançamento de Saucony. Quando eu fiz o lançamento da Saucony, por sorte minha, azar da ASICS, eu usei o slogan que eles estavam pretendendo usar numa próxima campanha. Era muito parecido. E aí eu incomodei um gigante, né? Perfeito. Tipo, quem é você na fila do pão? Chamou a atenção. E aí fui bater um papo com o diretor de marketing na época lá da ASICS. Ele me contou essa história, eu achei graça. E aí, logo depois, assim, eles me fizeram um convite para ir pra lá. Muito, fui contratada. É isso. Foi tipo isso. Minha contratação na ASICS foi um negócio assim, muito rápido, foi muito legal. E para mim, era um passo bacana, porque a ASICS era uma empresa já super reconhecida dentro do universo de corrida, continua sendo. E era a oportunidade de eu fazer algumas coisas que eu também não conseguia estando numa empresa que tinha suas limitações financeiras, né? Então, a ASICS já tinha um porte de empresa totalmente diferente. Perfeito. Então, na ASICS, eu entrei também como trade. E aí, uma coisa que foi interessante foi que eu sempre fui trade olhando para um ponto de venda terceiro, né? Para um varejista. E a primeira vez, eu era responsável pelas lojas próprias. Então, mais um aprendizado para mim, né? Então, toda a parte de... claro, a ASICS tinha lá seus guides que a gente tinha que mais ou menos seguir. Mas algumas coisas a gente precisava tropicalizar. Então, eu era responsável por fazer todas as lojas, qual era o VM da loja, o que a gente ia colocar, como expor, quais eram os calendários, como é que a gente ia fazer para trazer mais gente para a loja. Então, aí foi uma experiência bacana também. Qual foi o seu principal desafio na ASICS, Ale? Cara, meu principal desafio na ASICS... Boa pergunta. Cara, falando de trade, eu acho que foi conseguir... Falando de carreira, como pessoa, como um todo, assim. Profissional. Ai, cara, o meu desafio na ASICS, que não foi na área de trade, mas na área de vendas, foi como você resgatar um time que estava muito machucado. Então, acho que esse foi o meu principal desafio e foi, ao mesmo tempo, minha principal vitória. Que legal. Porque eu não tinha pretensão de assumir uma área de vendas. Eu recebi o convite do CEO para assumir a área de Key Account. Essa área, o time não batia meta fazia muito tempo. E eu, do outro lado, também criticava esse time. Esse time, ele era criticado internamente e ele era criticado externamente, porque os clientes também não estavam satisfeitos. Então, assim, pegar um time desse... E que account era Centauro? Centauro, Netshoes, Legal. Denny, Bayar, enfim, era 60% do faturamento da empresa. Perfeito. E, cara, era um time que era muito competente, porque eles já faziam isso há muito tempo,
mas eles não acreditavam mais neles, de tanto que eles apanhavam. Confiança, olha que loucura. E acho que pessoas, acho que é o problema, né? Tanto das grandes corporações e de empresas menores. E como que foi, o que foi esse ponto de virada aí para você conseguir resgatá-los? Cara, eu digo que ele foi muito simples, mas... E eu acho simples, tá? Mas o simples, às vezes, não é feito. Então, o ponto de virada foi ouvir o time. Entender o que eles sentiam e por que eles não estavam conseguindo bater a meta. Porque, Igor, uma coisa que eu falo é assim, eu não acredito que uma pessoa sai de casa dizendo assim, hoje eu não vou bater meta. Eu não acredito nisso. Então, se o time não bate meta, existe uma razão de ser. E você, enquanto um líder, precisa descobrir. Né? Então, quando o time todo não está batendo a meta, cara, é um problema corporativo. Não é sobre pessoas. Não é sobre o time. Né? Então, eu fui investigar. Então, eu conversei com o meu time e eu conversei com os clientes. E aí, entendi o cenário e aí eu comecei a fazer o planejamento. E o planejamento significava dizer para o cliente o que ele podia esperar da gente, o que a gente ia entregar e o que a gente não tinha condição de entregar naquele momento. Para o meu time, entendi as dores e tal, coloquei uma rotina e para dentro da corporação isso aqui a gente não faz. Então comecei, isso aqui meu time não faz. Essa reunião meu time não participa mais porque ele tem que estar no cliente. Eu preciso disso aqui nesse tempo. Eu preciso dessa informação. Eu preciso... E aí eu fui estruturando para que o time tivesse condição de fazer esse negócio na ponta. Você foi destravando e desbloqueando, né? Só isso. Todos os problemas que precisavam para o time voltar a ter confiança para poder alcançar resultado. É isso. Muito bom. Entender o contexto. Era muito pratinho, mas nenhum estava rodando. Então vamos deixar alguns de lado nesse momento. Exato. E rodar os principais. Exato. Cara, e organizar. Porque, assim, uma coisa também que eu acredito é que você precisa ter um ritmo muito bem estabelecido com o time de vendas. Se você deixa a pessoa acordar e decidir o que ela vai fazer, meu amigo, você tá frito. Então, assim, você tem que ter uma rotina. Cara, segunda é dia de analisar sellout, terça é não sei o quê, quarta, quinta e sexta. Rituais, e a volta. mesma coisa que a gente Cadência. fala, né? Cadência, cara. Então, você tem um ritmo operativo ali que ele precisa... E você, como líder, cara, você vai batendo bumbo, entendeu? Muita gente vai reclamar. Muita gente vai dizer que é perda de tempo. Mas depois que esse ciclo ele funciona naturalmente, cara, a vida de todo mundo fica mais fácil. Fica mais fácil. É isso mesmo. Ô, Ale, a gente fala muito sobre isso, a gente acredita muito nisso, assim, como um empreendedor, empresário, né? Que tocar o bumbo, implementar cadência, rotina, é uma das principais características que faz um negócio mover, né, mais rápido, ou sair, de repente, quando é um negócio novo, sair do zero e ir para um estágio inicial. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, até mais filosófica agora, né? Olhando com um olhar assim de empresário. Legal, você trabalhou aí num mercado foda, bebidas, marcas muito legais, Coca-Cola, Adidas. E aí? Aí, esse salto de fé, como foi que as coisas, como que as coisas foram se desenhando para você? Primeiro, né, decidir dar um tempo nessa carreira corporativa e o que tá na sua cabeça aí para frente, como que você... Aqui, ó, vamos mudar a pergunta. Eu tô sentindo que esse paraquedas agora tá no ar. Onde que ele vai pousar? Onde que ele vai pousar? Exatamente. Essa é a pergunta do milhão. Onde ele vai pousar? Então eu ainda não sei. Mas eu tenho ciclos. Eu sou uma pessoa de ciclos. Eu entendi isso agora. Então, lá na Coca, eu não tinha entendido tão drasticamente. Porque a minha decisão de sair do mercado de artigos esportivos, ela não teve alguma coisa como teve essa viagem. Então, assim, o que eu vejo é que quando, né, os problemas eles vão se repetindo, muitas vezes eu não tenho problemas novos, eu não me desafio da maneira que eu acho que eu tenho que me desafiar. Isso vai
me minando, sabe assim? Do tipo, eu vou ficando desanimada. Tá. E quando você está 10 anos num mercado, você pode mudar de marca, mas as dinâmicas são parecidas. Né? Então a decisão foi, eu preciso de um novo ciclo, que eu não sei que ciclo é esse. Então eu preciso descobrir. E aí... Agora é a hora que o empreendedor, o aspirante, tem que pegar o caderninho, papel, a caneta e anotar, hein, gente? Vamos lá. Então, claro, eu sou uma pessoa que me sinto privilegiada por conseguir me dar esse tempo. E aí, quando eu resolvi sair, eu comecei... A primeira coisa que eu decidi foi, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade de fazer e que até hoje eu não consegui fazer. São coisas, parecem simples, mas que às vezes o trabalho ele vai te consumindo e você não tem energia para colocar. A agenda corporativa vai te consumindo. Você não tem energia para colocar em outras coisas. Então eu fui estudar algumas coisas que eu tinha muito interesse, fui me conectar com pessoas que eu não conseguia, fui em eventos para abrir a cabeça, porque o que eu sinto é que eu tô numa fase de banco de dados. Então eu preciso abrir para depois fechar. Perfeito. Então eu tô no momento de abrir para entender aonde realmente o meu coração ele pulsa. Legal. Porque para mim eu preciso disso, né? Então eu não sou essa pessoa que acorda todo dia, vou lá, é só um trabalho. Não, cara, eu quero transformar por onde eu passo, eu quero deixar um legado, eu quero fazer uma coisa bacana. Então esse meu momento eu, claro, conheci muitas pessoas e ainda tô me dando tempo de fazer isso. Como eu tenho tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, alguns amigos me contataram, me pedindo ajuda em seus negócios, que a princípio eu falei, putz, será que eu tenho conhecimento para ajudá-los? Eu nunca vivi isso. E aí a gente se depara que toda essa experiência, ela serve para tudo, né? Perfeito. Você muda serviço, produto, mas as dinâmicas, elas são muito parecidas. Então eu tenho ajudado alguns empreendedores que têm suas dores e tô ainda escolhendo aonde esse paraquedas vai pousar, mas eu ainda não sei. Mas eu tô aberta. Que legal. Tô no flow. E assim, Ale, é interessante porque, no geral, a história de empreendedores, novos empresários, ela é diferente um pouco. O que você tá tendo é um baita de um privilégio construído por você durante a sua carreira, porque na maioria das vezes o início da vida empreendedora ele se dá por uma necessidade. Né? Então, a grande maioria das pessoas que começam a empreender porque precisam ganhar dinheiro, porque precisam sobreviver, porque precisam sustentar suas famílias. E é um jeito de começar muito diferente. Essas pessoas muitas vezes não têm essa possibilidade de testar o que eu gosto. Não, é assim, o que vai me pagar primeiro, Com né? certeza, o que vai me ajudar a viver ali. Mas eu acredito muito que quando a gente consegue ir por um caminho que a gente não tem tanta necessidade, a pressão, né? A pressão, a chance da gente ser mais assertivo nas escolhas, tomar decisões corretas com menos pressão, ela é maior. E aí a grande armadilha que eu sempre falo a pressão, às vezes, ela é um privilégio. Porque quando você é pressionado por achar logo alguma coisa que você precisa, você se movimenta. Entendeu? Eu acho muito legal isso que você falou, por dois motivos. Assim, primeiro, semana passada tive a oportunidade de ir num evento, que não sei se vocês conhecem a Teoria U. Então fica aí a dica. Mas já antecipou a dica. Mas ele fala, né, sobre o ponto cego das lideranças. E de maneira muito resumida, você toma a decisão com tudo que você tem dentro de você. Então, não dá pra gente achar que você tá vivendo um turbilhão interno, que isso não vai refletir nas suas ações.
Então, quando você diz, quando a pessoa tem tranquilidade, né, presença, calma, ela toma melhores decisões, porque é justamente isso. Quem está vivendo um turbilhão interno, muito provavelmente sente tanta pressão, cara, que vai começar a fazer um monte de coisa e depois vai falar, cara, não era bem isso. Então, é importante, eu tenho visto cada vez mais que, assim, a necessidade da gente, cara, tá nervoso, tá tenso, cara, volta, respira, sabe? Presença, olha pra dentro, cara, escreve, coloca no papel, cara, qual é o problema mesmo, quais são as possibilidades de solução, escolhe uma, vai, porque a mente mente o tempo todo, cara. É isso mesmo. Então, se a gente não tiver o controle da nossa mente, do nosso interno, cara, a gente vai gastar muita energia e pode tomar decisões muito equivocadas. Então, acho que isso é importante. Acho que é bem importante. Sensacional. Muito bom. Acho que... Partindo um pouquinho para o finalmente, desculpa te interromper, ô Igão. Você falou sobre a teoria U, mas eu queria que você deixasse alguma outra dica para as pessoas que estão aí nessa jornada empreendedora, querem buscar o conhecimento de pessoas, né? Como você tem todo esse conhecimento, essa bagagem, essa história de carreira, nessa trajetória. Ou que estão buscando dar esse passo ou se autoconhecer melhor para poder dar esse passo. Que dica que você daria para essas pessoas? Cara, a minha dica é a seguinte: tudo é sobre pessoas, né? Então, a gente pode falar em vários termos aqui. É o varejista, é o consumidor, é o marketing, é o trade. Não importa. A gente está falando, no fundo, sobre pessoas. Então, como que você tem calma, serenidade para entender o outro, a necessidade do outro, as aspirações do outro, e entender como você pode agregar, né? Não adianta você achar que você tem um problema e que o outro tem que resolver o seu problema. Então, não é sobre isso. É como você se torna genuinamente interessado pelo outro a ponto de você construir essa relação. Então, eu deixo como dica, eu sou fã de Dale Carnegie, eu sou fã de Dale Carnegie, um cara que, enfim, tem aí, né, seus ensinamentos há mais de 100 anos e que até hoje são atuais. Então, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, ele é um livrinho que ele tem um título péssimo, eu acho o título péssimo, mas o conteúdo dele é brilhante. Então, você aplica aquilo ali na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, cara, acho que é sobre pessoas, como se conectar com pessoas, mas de maneira genuína. Muito legal. Muito bom. Quer fazer alguma pergunta aí, Igão? Cara, na verdade, queria agradecer. Acho que, querendo ou não, em tão pouco tempo, né, a aula que você deu, acho que vários insights aí que com certeza vai ajudar muita gente, até os ouvintes também. A gente adora, né, trocar experiências, ouvir experiências de pessoas profissionais que já galgaram, né, vários passos. Então, acho que você está de parabéns aí. E desejo muito sucesso aonde você for pousar, hein? Fica a dica aí, pessoal. Prepara o terreno, que ela tá querendo pousar em algum lugar. Nós vamos fazer um segundo episódio daqui a um tempo para você vir contar qual foi a nova jornada. Onde a Lê pousou. Onde a Lê pousou. E eu acho que tem muita história por trás e acho que tem muita coisa legal ainda que a gente dá para explorar. Vai ter. Convite aceito. Já espero esse convite. Já está convidada. Eu quero agradecer a vocês por esse projeto. A gente sabe como o tempo é precioso e vocês estão disponibilizando aqui do que vocês têm de mais precioso para ajudar essas pessoas que querem prosperar em seus negócios. Então, isso, assim, é de uma grandeza imensa. Então, parabéns, Matheus, parabéns, Igor, por esse projeto. E espero que as pessoas aproveitem todo esse conteúdo que eles estão aqui, né, fazendo toda essa curadoria para vocês. Perfeito. E aproveitando, temos uma novidade que eu queria contar aqui para depois o pessoal poder fazer o corte e colocar lá nas redes sociais. A gente começou só pelo Spotify, mas a gente agora tá também no YouTube. Então, siga lá já o nosso canal no YouTube, né? No YouTube se inscrever no nosso canal.
Ativa o sininho quando tiver vídeo novo. A gente está com uma série de vídeos novos aí. E obrigado por todo mundo que tem aí compartilhado e tem indicado o nosso conteúdo. De fato, a gente está fazendo esse projeto com muito carinho e muito cuidado, pensado para muita gente que pode se beneficiar na jornada empreendedora, no início, né? Dessa caminhada que a gente sabe que não é fácil. Não se sintam sozinhos e saibam que aqui vocês podem contar com a gente sempre para poder compartilhar nessa jornada. Se inscrevam no canal. Obrigado, pessoal. Super. Valeu, garimpeiro. Valeu, garimpeira. Valeu, gratidão. Obrigada, gente.